Rebeca, antes de voltar nessa questão da atraxia, tem um outro ponto que, quando se fala de Epicuro, a gente já lembra que é a questão dos prazeres. Tanto é que Sim, Epicuro, às vezes, ele é associado, né, à questão do hedonismo, e quando se fala de hedonismo, se pensa, ao menos no senso comum, em vida de prazeres, né, e coloca o Epicuro como pai disso, né, dessa corrente de pensamento, né, aquele que defende um modelo de vida calcado nos prazeres. Como podemos compreender a teoria dos prazeres em Epicuro? existem esses conceitos-chave que quando a gente vai estudar Epicuro, a gente já fica meio que acostumado, que é pensar o prazer, pensar os desejos, pensar a ataraxia, o tetrafármaco. Então, Epicuro vai propor que a gente pense em termos de qualidade sobre quais são os nossos desejos, que desejos passam pela mente humana, né? Ele vai nos dizer que existem dois tipos de desejos, aqueles que são naturais e aqueles que são antinaturais. Né? Acontece que esses desejos naturais, eles se subdividem. Eles podem ser necessários e não necessários. Então, vamos tentar entender mais ou menos como isso funciona. Os desejos naturais e necessários são desejos que têm a ver com aquilo que a gente precisa para viver a nossa vida ordinária, digamos assim. Né? Então, eu tenho sede, eu bebo um copo d'água, eu tenho fome, eu como uma fruta, eu tenho frio, eu me abrigo. São desejos básicos e que nós precisamos concentrar a nossa disposição nesses desejos para que a gente possa viver uma vida prazerosa. Que seria, basicamente, eu tenho sede, mas ao invés de satisfazer essa minha sede com um copo d'água, eu vou escolher satisfazer essa minha sede com uma taça de vinho. Né? Então, ao invés de eu satisfazer minha fome com uma fruta, eu vou escolher satisfazer minha fome com uma torta. Né? Isso não é um problema para Epicuro, porque, na verdade, essa dialética dos desejos e essa vida frugal e comedida e simples do jardim vai orientar uma maneira de viver que, quando o sábio epicurista tiver contato com essas coisas que são um pouco mais abundantes, tiver contato com uma taça de vinho, ele vai ser capaz de realizar um banquete. Né? É o que ele diz assim: se você me der um pedaço de queijo e uma taça de vinho, eu faço um banquete. É basicamente isso. Se você consegue se contentar com um copo d'água, então quando você tiver uma taça de vinho, você vai saber usufruir dele da melhor maneira possível. Né? Eu costumo dizer, independente do preço, independente da qualidade, né? Isso serve para qualquer coisa. É isso, é muito difícil a gente pensar, de novo, se que alguém que não consegue se contentar com um copo d'água se contentaria com algo mais abundante. Né? Você reconhecer e saber usufruir do simples é importante. Isso tem uma aplicabilidade, né? Eu penso, a Tem, completamente. de hoje, né? Porque, desculpa mais uma vez a interrupção, mas é que acabo não me controlando aqui. É que essa questão hoje parece que se faz a via contrária, né? Instigar você a consumir coisa que talvez você nem vai desfrutar plenamente, né? A estar cada vez mais insatisfeito com o que se tem para que se parece não, o consumismo vai na contramão disso, né? Então, Uhum. epicuristicamente falando, isso não geraria felicidade. Essa pseudo-felicidade que se assenta no consumo iria na contramão da felicidade. Iria. Seria. Porque, assim, para Epicuro, a gente tem que ter em mente que todo prazer é um bem. Todo prazer é um bem. Acontece que alguns prazeres, depois que eles são suprimidos, digamos assim, pode vir uma dor maior, né? E que aí não compensa. Assim como algumas dores são suportáveis porque depois dela vem um nível de prazer gigante, né? Então, assim, sobre esses prazeres que nos parecem ser muito bacanas, mas na verdade são prazeres sobre os quais não tem muito fundamento, ele diz que são esses os prazeres que a gente tem que se afastar. Então, uma dialética do desejo serve a um conceito do que é o verdadeiro prazer, do que é o prazer ordenado de acordo com a investigação e o conhecimento da natureza. Né? Essa vida de acordo com a natureza, que é preconizada pelos filósofos pré-socráticos, mas que é resgatada com os filósofos helenistas, e também hedonistas,
ela tem o intuito de, na verdade, compreender a natureza para poder, de alguma maneira, replicar os padrões da natureza nas nossas próprias atitudes. Né? E os filósofos que vão florescer nesse período estão preocupados em responder a pergunta de como alcançar a felicidade através da filosofia. Então, na minha leitura, eu vejo uma certa diferença, uma certa característica em especial no que diz respeito à filosofia epicurista, porque essa busca individual da felicidade em Epicuro vai retornar para o plano do coletivo. Então, Epicuro vai dizer que a felicidade não é só uma proposição que você precisa de alguns princípios éticos para poder interiorizar, mas, além disso, para que a felicidade exista na prática, para que a ataraxia, ou seja, a tranquilidade da alma, e a aponia, a ausência de dor no corpo, seja realmente efetiva, você precisa de uma disposição prática, né? Você precisa se encontrar num espaço onde as pessoas estão compromissadas com isso e desejam, através dessa vida em comum, exercitar a felicidade. Então, acho que esse é um dos grandes pontos que eu encontro em Epicuro e é o que eu estudo especificamente no meu mestrado. Então, diante dessa dialética dos prazeres e, portanto, dessa dialética dos desejos e, portanto, dessa maneira como você pode usufruir do prazer, Epicuro diz que você não pode viver sobre um mesmo espaço onde os desejos não naturais e não necessários estão sendo cultuados. Não fazia sentido permanecer nesse espaço. O sábio epicurista sai desse espaço e vai procurar uma vida apartada, num microcosmos, né, distante dessa multidão insensata que fica propagando esses tipos de desejos que não interessam ao sábio epicurista, que é a felicidade. Então, essa atitude de viver latente, de viver distante, de ir para o jardim, é uma atitude que, para Epicuro, é ética. Né? Acontece que quem está na polis e olha para o jardim, entende que o jardim é uma atitude política. Só que quem está no jardim e olha para a polis, sabe que aquela vida retirada é uma vida e uma atitude ética. Correto? Então, depende do ponto de vista, né, e sobre o que você fala, porque cada vez que a gente adentra mais na filosofia epicurista, a gente vê que não se trata de uma política tal como essa que acontece em Atenas naquele momento. E Epicuro fala abertamente, o sábio não deve se envolver com a política. Essa figura que a gente tem de Alexandre o Grande, o imperador macedônio que tomou a Grécia naquele tempo de Epicuro, e dessa vontade que Alexandre o Grande tem de ser reconhecido, para Epicuro seria um desejo não natural e não necessário. Então, e também, mais fundo ainda, você ser político para Epicuro é um desejo não natural e não necessário. Entendeu? Desse espaço público, há uma tendência do voltar para o espaço privado. E parece que há uma preocupação no Epicuro para que essa volta para o espaço privado não se dê de forma inadequada, né? Mas se dê de forma adequada que se alcance, né, a felicidade. Então, assim, é como se você substituísse naquele momento esse ideal político por uma arte de viver divina e acessível. Epicuro, a ideia de felicidade advém dos deuses, né? Ele acredita que os deuses existem, mas os deuses de Epicuro são diferentes. Eles são deuses felizes, bem-aventurados, né? Eles não estão preocupados com nada que diz respeito ao humano. Maravilha. Para você que está nos acompanhando, já deu para perceber que essa conversa foi produtiva, né? Então, eu também quero te agradecer pela oportunidade, mais uma vez, parabenizar você por esse trabalho, assim, de fôlego mesmo. Não há quem abra o seu canal e não perceba isso. E obrigado pelo convite também, João. É um prazer, vai ser um prazer estar aqui de novo, quantas vezes for preciso. E é isso. Muito obrigada. Muito bem. E com isso, você sai ganhando, você que nos acompanha, você que nos acompanhou até aqui. Caso tenha se esquecido, deixe o seu like nesse vídeo, comentário. E se ainda não se é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, né? Ative o sininho para ser notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui nesse canal. E te aproveito para te pedir, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado.